Pessoal, passou a prova do Cefaz São Paulo, mal deu tempo de respirar. Já tem prova aí domingo para quem vai fazer o Mato Grosso. Para quem vai fazer Pará, Rio Grande do Norte também já tá bem em cima. Esse vídeo é um vídeo curto que eu quero fazer até porque o tempo tá muito corrido aí, não só para mim, para vocês também, eu imagino. Mas eu não queria fazer a prova do Mato Grosso sem falar com vocês sobre esses pontos. Eu vou abordar aqui, eu vou fazer alguns comentários sobre a Cefaz São Paulo, vou falar sobre as minhas expectativas para a Cefaz Mato Grosso. E eu também queria falar ainda sobre a Cefaz São Paulo, mas sobre a FCC no geral, com relação a com relação à segurança das provas, né? Com relação à fraude, esse tipo de coisa, que é um ponto que tem me incomodado bastante e eu vejo que não é só eu, né? Pelo que eu tenho conversado, as pessoas também têm tido opiniões parecidas. Mas vamos lá. Sobre a Cefaz São Paulo, atualizando vocês, como eu falei, fiz 260 pontos, expliquei naquele vídeo, pretendo gravar um vídeo depois do Mato Grosso com mais detalhes, com análise mais aprofundada do que eu aprendi com essa prova, do que eu acho que eu errei para essa prova. E também eu vou ter a prova do Mato Grosso como uma segunda amostra para, né, endossar mais ainda os dados que eu vou ter. Inclusive, já adianto que eu já estava programando na minha mente que depois do Mato Grosso eu vou fazer 2 semanas de descanso. Não quero nem saber de estudar em 2 semanas. Até porque eu estou vindo numa batida muito forte. Não vou fazer Pará, não vou fazer Rio Grande do Norte. Meu próximo concurso vai ser Goiás. E eu pretendo nessas 2 semanas investir mais no canal. Eu pretendo responder as pessoas que eu não consegui responder ainda. E gravar alguns vídeos que eu prometi. Principalmente com relação ao Anki, com relação a essa análise mais aprofundada da prova. E muitas pessoas também me perguntaram algumas coisas específicas sobre como é que eu me preparei para economia. Fiquei até surpreso que foi uma matéria assim que eu sei que é difícil, eu considero difícil, eu demorei um pouco para me sentir confiante em economia, mas eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que realmente economia é uma pedra no sapato de muita gente. E eu vou tentar compartilhar como é que eu fiz e quem sabe funcione para vocês, né? Mas isso aí depois da prova você faz Mato Grosso. Você faz São Paulo, fiz essa pontuação pelo panorama hoje do Olho na Vaga, é uma pontuação que eu já aceitei que eu vou ser os últimos que vão estar dentro das vagas ou os primeiros fora, né? Eu acredito muito que minha nota, que foi 260, vai ser a nota de corte ou vai ser muito próximo da nota de corte. Eu espero que eu fique dentro, mas a realidade hoje é que eu diria que é quase 60-40. Eu acho que eu estou assim, 60% com chance de entrar, 40% com chance de sair, esse 40% pode aumentar, enfim. Mas eu tô feliz por ter esperança ainda hoje. E outro ponto é que tem muita gente empatada com a mesma nota que eu, e tem expresso no edital que as últimas pessoas empatadas com a mesma nota vão entrar, né? Então, esses 285 com certeza serão mais de 300, porque eu acho que todas as notas têm mais de 30 pessoas empatadas. E tô feliz, já fiquei triste, igual eu falei, já fiquei feliz. Hoje eu me sinto grato por poder pelo menos ter essa esperança. Eu sei que tem muita gente boa, gente que merecia, que por uma questão de prova não conseguiu entrar, então eu me sentiria muito ingrato não ficando feliz com isso. E assim, sobre São Paulo, gente, eu, claro, já falei repetindo, eu vou gravar um vídeo com mais detalhes, mas quando eu tava fazendo a prova e depois da P1 também, ali, no pós-prova, né, eu já tava com um discurso preparado, um discurso que você prepara para si mesmo, para os outros, falando assim, para mim mesmo, né, como desculpa, que eu estudei bem, que eu fui bem, mas que a P1 me derrubou por conta do tempo, que eu não consegui fazer as matérias que eu estava bem e que eu ia falar assim, ó, tá vendo? Eu fui bem na P2 e na P3, só fui mal na P1 porque o tempo não deixou. E aconteceu o oposto, né? Eu fui bem na P1, eu considero que 68 pontos é uma boa pontuação dada a realidade. E eu fui bem na P2, mas na P3 eu fui mal. Pessoal, vou só abrir aqui a janela porque eu tô pra morrer de calor. Pessoal, o tempo tá muito curto pra ter que gravar o vídeo de novo, né? Então, perdão. Mas voltando, eu tava com esse discurso pronto, né? E aconteceu o contrário. Aconteceu que eu fui bem, igual eu falei na matéria, na prova que eu achei mais complicada com relação ao tempo. E eu fui muito mal numa prova que, assim, a P3, gente, eu li com calma. Não vou dizer que sobrou tempo, mas o tempo não foi um problema. Eu tava atento, eu pensei que tinha ido muito bem. E assim, eu fui fazendo a prova, sabe, com aquele pensamento, ó, mano, tô deitando, tô atento, não vou cair nem uma casca de banana. Saí da prova com a confiança assim lá em cima. E errei 8 questões só de LTE, errei 5 de contabilidade. Então, pra você ver que eu nem tenho desculpa pra dar. Eu errei na matéria importante, não sei o porquê ainda, porque eu não parei para fazer análise profunda de LTE por conta do Mato Grosso, que eu tô focado no Mato Grosso. Mas a verdade é que não foi o tempo,
não foi a banca, não foi questões que têm que ser anuladas, foi culpa minha. E eu vou ter que entender o que me fez errar. Eu considero que a LTE foi o grande fora da curva. Assim, eu esperava errar pouquíssimas questões. Errar 8 foi realmente bem mais do que eu esperava. Mas é isso. Então, São Paulo já passou. Não vou dizer que eu vou virar a página, porque é impossível, né? Ainda mais quando você fica muito longe e já tá eliminado, ou quando você fica muito lá em cima, você relaxa um pouco mais. Ou quando você fica ali no limbo, aí você fica um pouco mais. Isso acaba tomando seu pensamento. Então, vez ou outra eu paro para fazer cálculo, vejo como é que foi aquelas pontuações, porque além de tudo isso, tem o pessoal que são os pretos, pardos, acho que não tem indígenas nesse caso. Mas enfim, o pessoal que tem cota, que eles vão ter um score somado, né? Mas eu já vi que aparentemente essas provas de alto nível, de auditor, de controle, esse score é muito pequeno, que isso aparentemente não seria um problema para quem está nas vagas, né? Para quem é cota pode se beneficiar com isso, mas não faz, não, parece que não movimenta muito ali na parte de cima do jogo, né? Mas é isso. Vamos mudar para o Mato Grosso, que é o segundo ponto. As minhas expectativas para o Mato Grosso. Pessoal, as minhas expectativas são pautadas na realidade. Não dá para abraçar o mundo. Eu escolhi uma prova como foco, que foi Serafaz São Paulo. E Mato Grosso eu estou indo fazer o melhor que eu puder com o que eu tenho disponível de tempo, que são 2 semanas. E nem são 2 semanas inteiras, porque segunda e terça eu não estudei. E além disso, a semana passada, eu até, fora segunda e terça, eu até fiz um bom volume de estudo, mas com a qualidade muito baixa, até porque estava muito cansado, mentalmente, fisicamente da prova. Tava com a cabeça em São Paulo também. Até que chegou um ponto que eu falei assim, não, vou tentar esquecer aqui um pouco, passei a sair mais com meus amigos, fiz mais coisas de lazer que eu tava me prendendo, assim, né? Até tentando tirar um pouco desse peso, por saber que o Mato Grosso não era o meu objetivo. Mas foi até por estratégia, né? Porque eu queria me sentir mais leve para essa prova. Mas é isso. Então, minha expectativa é ir lá fazer o melhor com o que eu puder. Tem um grupo de matérias ali que é uns 80% que são muito parecidas, né? Que a emenda, inclusive, é igual de contabilidade geral, de matemática financeira. Essas matérias que são iguais, eu espero ir bem. Minha expectativa é conseguir repetir um bom desempenho, porque eu acho que em São Paulo eu tive um bom desempenho nas matérias básicas, né? Incluo o direito tributário aí também. E aí o jogo fica ali entre três grandes matérias, que é, em primeiro lugar, TI. Vou já falar sobre TI. Fica LTE, que são 15 questões peso 2. Então, 15 questões de um LTE que eu tenho que pegar em 15 dias, né? Em 12 dias somando tudo, menos que isso. E fica em História e Realidade do Mato Grosso. Eu sei que essa matéria é menos importante, mas são 10 questões, sim. 10 questões são muitos pontos, né? E de uma matéria que eu não sei nada. O que eu estou estudando, começando desse último ponto, é a realidade do Mato Grosso. Eu estou vendo através dessas revisões, desses vídeos no YouTube de playlist sobre Mato Grosso. Estou ali assistindo rapidão. Se eu vejo que algum ponto eu considero mais interessante, eu jogo na IA e pergunto um pouco mais para ela. Eu vou anotando, fazendo material para ler no último dia, mas sem muita expectativa. Eu coloquei a meta de 5 de 10, né? Eu acho que é uma meta ok, dá para fazer. Espero que dê para fazer. Mas acho que muito mais que isso, que pode vir, mas eu não consigo colocar isso como meta, porque, enfim, tô vendo de maneira muito mais do que o estado do Mato Grosso mereceria, né? A outra matéria que eu vou falar agora, LTE. LTE, a parte boa é que a LTE do Mato Grosso é menos complexa do que a LTE de São Paulo. Se eu fosse colocar aqui numa escala de dificuldades nas provas que eu fiz até agora, eu diria que, em primeiro lugar, o Goiás, até agora. Eu não fiz Goiás, mas eu comecei a estudar LTE do Goiás. Eu achei a LTE do Goiás a mais complexa. Quem é que cobra uma alíquota de 3,45 na IPVA, gente? Pra quê? Bota o número redondo, bota no máximo 1,5. Lá a alíquota é quebrada. Mas não é só por isso. O Goiás eu achei mais complexo mesmo. Segundo lugar de São Paulo. Em terceiro, agora, a do Mato Grosso. A do Piauí eu diria que é bem equiparado com São Paulo, assim, o nível de dificuldade, eu achei. Mas o Mato Grosso, por mais que ele pareça ser um pouco mais simples, ele tem pontos de diferença que são relevantes, que são importantes. E o problema não é nem você decorar aquele ponto. O problema é você não fazer confusão na sua mente. Minha maior dificuldade é porque tem muita coisa misturada aqui. Tem PVA de São Paulo, tem a Alíquota do Mato Grosso. E são assuntos muito parecidos, com pequenas diferenças. E isso é um prato cheio para confusão, né? Então você tem que lembrar, putz, o TCMD é progressivo, no Mato Grosso, mas em São Paulo a alíquota única. Aí você fica misturando as coisas,
que, por exemplo, o furto e roubo do IPVA em São Paulo tem que ser no estado. Mato Grosso já não fala que tem que ser no estado. Então são detalhes que mudam e confundem você. LT, eu tô fazendo o que dá. Eu tô com o material do professor Rabelo, não consegui fazer as questões, eu tô usando mais para poder pegar aqueles gráficos dele, né? E tô fazendo tech. É inéditas, inéditas, inéditas todos os dias, tentando fazer todas de IPVA e TCMD, que eu já acho que eu até terminei essas duas. E o ICMS, eu elenquei ali um grupo de pontos que eu achava mais importante, tô fazendo, anotando os pontos, salvando questões. É o que dá para fazer em 2 semanas, mas sem muitas expectativas. Eu coloquei minha meta de 8 de 15, né? Eu sei que é uma meta muito baixa, eu espero conseguir mais que isso, mas tem que ser pautado na realidade. Aí eu errei 8 questões em São Paulo que eu estudei pra caramba. Como é que eu não vou pensar em fechar uma que eu mal estudei? Claro, tô fazendo o melhor que eu posso, no menor tempo possível, e se vier uma boa nota, eu vou ficar feliz. Beleza, passando. TI, eu tô muito curioso para essa prova. Porque se você olhar o edital de TI, é um edital de área geral. Não tem nada a ver com edital de área específica. Quem ficou achando que eles fizeram uma área específica disfarçada de área geral. Eles podem até cobrar na prova e eu posso me surpreender. Mas o edital, com exceção de e Pandas NumPy e Python, né? Python como um todo o resto é da emenda de área geral, sabe? Com a grande diferença de que eles têm 45 questões. Então, eu acho que eles não vão ganhar aí na dificuldade. Eu não acredito que eles vão aprofundar muito mais do que eles cobraram no Piauí, que cobraram na área geral, né? Na área geral de São Paulo. Acho que vai ser algo de nível de área geral, eu espero. Mas podendo cobrar praticamente tudo, porque são 45 questões. Então, eu acho que eles vão ganhar no volume, não na dificuldade. Então eu tô muito curioso, porque eu me sinto bem em alguns pontos, mas ao mesmo tempo eu não me dediquei muito para isso. Eu quero ver até onde que eu vou conseguir lembrar. Então eu tô curioso. E na pior das hipóteses, pense assim comigo, nós teremos 45 questões novas de TI para treinar para o Goiás e para o Ceará, né? Então só benefícios aí nesse sentido. Eu entendo que TI vai ser a chave do jogo, né? Quem tirar mais ali, acredito que vai ser o desempate. Mas tendo a crer que 35 de 45 já começa a ser uma boa nota. Né? 30 de 45 já é uma nota boa, mas para isso você tem que deitar no resto, você tem que ir muito bem no resto. Acredito que 35 de 45 começa a ser uma nota que vai beirando a excelência ali. Excelência. Tô falando excelência não de primeiro lugar, né? Excelência de ficar entre os 50, esse tipo de coisa. E assim, a minha expectativa é fazer os mínimos. Pelo menos, é a expectativa número um. Até porque o Mato Grosso, ele veio com CR aberto. Mas para compensar isso, eles aumentaram a nota de corte, né, para 70%. E 70% numa prova que tem 45 questões de TI não é uma nota trivial. Então, eu não acredito no mar de classificados que nem, por exemplo, você faz Paraná, né, que tem páginas e páginas de classificado. Eu acredito, se eu fosse chutar aqui, ó, vou chutar, eu diria que 70% na prova que tem TI, se realmente forem ali 14 mil inscritos, digamos que uns 10, 9 mil vão fazer a prova, deve ser um grupo aí de 500 a 700 pessoas que vão estar classificadas. Então, assim, não é um grupo enorme. Quem ficar em 700 provavelmente não vai ser chamado, né? Mas resumindo, o foco número um é tirar o mínimo de 70%. E claro, estou tentando mirar ali nos 80%. Né? Não sei se é uma meta muito viável, dado o curto prazo de tempo, né? Mas é isso. Focando nos mínimos, mas olhando para 80%. Vou ficar muito feliz se conseguir bater os 80%. Vou ficar muito infeliz se ficar fora dos mínimos, né? E eu acho que todo mundo deveria ir com essa cabeça. Claro, todo mundo que fez São Paulo e vai fazer Mato Grosso com o que der. De saber que assim, mano, pelo menos mínimos, CR aberto, é um ano que vai ter uns 10 concursos de área fiscal que o CR vai rodar bastante. Então, ficar classificado já, já é um, uma grande vitória, né? Enquanto mais em cima, mais chance você vai ter de ser chamado. Então é isso, Mato Grosso. É isso. Eu acho legal fazer esse vídeo aqui antes, até para eu mostrar a minha expectativa para vocês e depois poder comparar com a realidade, né? Não só a realidade de pontuação da minha nota, que é um ponto a se comparar, não sei quanto é que eu vou tirar, mas também do que eu espero da prova e do que eu realmente vou encarar, né? Vai que a FCC cobra muito pesado em TI, né?
Por exemplo, aqui só para dar um exemplo, lá tem assim na parte de segurança e informação de dados, né? Segurança de dados, acho que é assim, tem lá. Eu vou até abrir aqui, né? Acho que não tá tão grande o vídeo assim, não. Eu acho que tá saindo minha tela, né? Tá. Aqui, que eu tava passando o edital aqui, por exemplo, olha o que ele fala aqui, calma aí, só apagar aqui. Tá. Conceito de ameaças, vulnerabilidades e risco. Quando você lê isso aqui, você imagina que é uma parte mais de conceito mesmo, uma parte mais introdutória, que não é algo muito pesado, né? E quando você compara, por exemplo, com. Quando você compara. Nossa, vocês não estavam vendo, né? Acabei de perceber. Perdão, calma, vou mostrar de novo aqui. Não tenho como gravar outro vídeo, pessoal. Vai ter que ir aqui. Essa parte que ele fala, ó, conceitos de ameaças, vulnerabilidades e riscos, né? Era isso que eu estava mostrando. Agora eu vou voltar. Quando você compara essa parte com, por exemplo, o edital de TI específico, para a área de TI, lá ele especifica ISO não sei o que, as normas certinhas, ele vai muito mais a fundo. Aqui dá a entender que vai ser uma coisa mais geral, assim, de... Claro, ele deve cobrar algum conceito ali dos tipos como é que é o nome mesmo, gente? Engenharia social, esqueci, que é a parte de segurança da informação, né? Mas uma maneira mais geral. Eu me surpreenderia se ele viesse mais específico, tocando em pontos mais aprofundados, dado a forma que ela é edital. Mas pode ser que a FCC surpreenda e chegue lá e ela fala e ela coloque coisas específicas mais aprofundadas que essa parte do edital foi só um norte geral, sabe? Mas enfim, pessoal, é isso que eu espero. Depois da prova estarei aqui gravando um vídeo sobre o meu resultado. Espero que um vídeo com mais tempo, com mais qualidade. O último ponto que eu queria falar, que esse me incomodou bastante e eu tenho certeza que incomodou muita gente. Olha, eu vou dar o benefício da dúvida de tentar acreditar que a FCC tem alguma maneira secreta ali de conseguir evitar fraudes, alguma coisa que a gente não consegue imaginar e que ela não conta para ninguém, que é para os fraudadores não saberem. Mas assim, a sensação que eu tenho fazendo a prova é a sensação de muita vulnerabilidade, de que é muito fácil fraudar. Gente, a minha sala ainda teve detector de metais, que muitas salas não tiveram. Mas eu tava com minha caneta, com minha mochila, na hora de passar o detector, eu botei a mochila na cadeira, com minha caneta e minhas coisas, ela passou o detector de metais em mim, fui pra minha cadeira com minha mochila do lado, poderia pegar qualquer coisa na minha mochila, aí eu fui pedir pra pegar um lanche, eu peguei um lanche lacrado, e eu falei, pode? Ela falou, pode. Tá bom, se pode então. Mas eu não tomei, tá? Eu peguei, mas eu fiquei com medo. Eu pensei assim, vai que essa mulher tá errada, né? Deixei na mochila, só de medo. Mas assim, eu digo sem nenhum medo. Ah, dando o benefício da dúvida de que talvez tenha alguma coisa secreta. Mas se a FCC me desse a oportunidade de deixar assim, ó, você tem carta branca para tentar fraudar o concurso e vir aqui mostrar as vulnerabilidades. Eu te juro que em 2 semanas de estratégia, eu juntaria 2 amigos meus aqui da mecatrônica e a gente fraudaria esse concurso. Repito, não sei se tem métodos internos para, mas a impressão que se tem é que é muito fácil. É muito fácil. Eu tava com minha mochila do meu lado, todo mundo tava com sua mochila. Ficavam duas fiscais lá na frente numa sala enorme, não tem como elas verem quem tá lá atrás. Outra, hoje câmera é minúscula, ponto eletrônico é minúsculo, você pode só tirar da bolsa, você pode passar o leitor de metais, depois tirar da bolsa e colocar o ponto, colocar o celular, alguma coisa. Eu acho que assim, é um curso de muito alto nível para ser tão, repito, aparentemente fraco a segurança. Eu juro que, ó, está falando aqui uma pessoa que não tem dinheiro, mas eu juro que se a inscrição fosse R$ 200 mais caro e tivesse exposto, escancarado, métodos ali de segurança que aumentariam a segurança da prova, eu com certeza pagaria mais caro. Eu sei que eu vou pro extremo. E o meu extremo aqui é utópico, eu sei que isso é inaplicável. Mas por mim, se eu pudesse, se tivesse nas minhas mãos, prova desse nível, você entrava numa sala, tirava a roupa, colocava a roupa que eles te dão, tipo aqueles de cirurgia, sabe? Usava a caneta que eles te dão e você vai lá fazer a prova. Cara, você vai ser auditor fiscal, vai ganhar no Mato Grosso 36 mil líquidos o primeiro salário. Para fazer uma prova que não tem discussível, não tem prova oral, que a única valência que você está avaliando é a capacidade de ler e responder questões. Você nem está avaliando outras valências do cargo, como capacidade de falar, capacidade de escrever. E além de tudo isso, você não tem uma segurança rígida.
Repito, mais uma vez, eu tô falando, se eu pudesse, se eu quisesse, assim, eu não quero fazer, né? Não conseguiria. Eu sei que não é tão fácil assim, mas a sensação que eu tenho, posso estar iludida, é de que qualquer pessoa que estivesse disposta a querer fraudar esse concurso, ela conseguiria. Talvez um ou outro seria pego, mas uma boa parte conseguiria. E isso é muito ruim para quem estuda, porque a gente se lasca de estudar 8 horas por dia, 6 horas por dia, e aí entra numa prova dessa, você já entra preocupado, você fala, putz, é isso? Você entra, é isso? Cara, de verdade, você que fez a prova, de verdade, o quanto que a mulher olhou, a mulher, o homem que estava lá na sua sala, a fiscal, olhou para sua identidade, conferiu com seu rosto para ver se realmente era você. De verdade, poderia ser um papel impresso dentro de uma carteirinha que ela ia deixar você passar. Então, assim, finalizando, dando o benefício da dúvida, vou acreditar que existem métodos internos que a gente não sabe, que eles estão verificando e que eles não podem contar porque senão vai quebrar a segurança, mas a sensação de insegurança foi muito alta. E eu estou falando isso com a esperança de que um dia isso melhore, quem sabe no Mato Grosso seja melhor. Por favor, ó, não é difícil pedir para as pessoas colocarem a mochila lá na frente, que nem outras bancas fazem. Não é difícil, por exemplo, você passar o detector de metais com todos os pertences da pessoa. De que adianta o aluno chega, coloca tudo na mesa, passa o detector de metais e depois pega as coisas de volta. Sem contar, eu tô falando que a minha sala teve detector de metais. Teve sala que nem teve isso. Então, assim, eu já tive uma situação no FCC, que eu não vou comentar aqui, que eu acabei errando, né, num procedimento, e eu me acusei. Eu falei assim, olha, esqueci aqui no meu bolso tal coisa. Era um fone, vou falar, era um fone de ouvido com fio, né, e eu, tipo assim, eu fiquei cagado de medo, assim. Eu falei assim, ó, esqueci um fone de ouvido com fio. Até depois foram falar com o pessoal lá, enfim, acaba, como foi? Como eu me acusei, foi no começo da prova, enfim, eu acabei conseguindo, não deu problema. Mas se fosse um fone de ouvido, eu estaria com o fone no meu bolso. Se fosse um fone com fio, com ponto, eu sei que é difícil, mas me parece que algumas coisas não são de solução tão complexa assim, entendeu? Mas é isso, pessoal. Vou ficando aqui, vou gravar depois da prova. Tenho muitos projetos para esse canal. Para essas 2 semanas eu pretendo investir mais. Eu me sinto mal por não estar investindo. Eu fico até envergonhado de estar tendo um retorno tão bom com tão pouco investimento de tempo, de qualidade nos vídeos. E eu pretendo retribuir isso. E no momento que eu posso retribuir é com minhas experiências de vida de prova. E talvez fazendo vídeos mais interessantes. Pela primeira vez eu vou pedir, quem puder, siga o canal, se inscreva. Não tem como seguir, né? No Instagram aqui. Se inscreve no canal, curte aí. Mas assim, eu fico até envergonhado que vocês já fazem isso sem eu pedir, né? Então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Hoje eu não estudo mais, tá? Vou jogar sinuquinha agora. E amanhã eu volto ao estudo, tá? Tamo junto.